Irmãos, fico feliz em ver essa igreja cheia e saber que os irmãos, ao invés de ficar em casa e descansar um pouco mais, decidem subir para essa casa, para que nós possamos meditar um pouco mais na palavra de Deus. Preciso agradecer muito ao pastor Itamar por esse espaço, acima de tudo o bispo Ides, que é tão paciente comigo, e permite que um pequeno aprendiz como eu possa assumir esse espaço aqui e compartilhar com os irmãos um pouco do que é a palavra de Deus. Nós temos aqui alguns alunos do curso modular do Instituto Bíblico de Campinas, sejam bem-vindos. Alunos do curso de obreiros, do núcleo de extensão da Faculdade Assembleana do Brasil, sejam bem-vindos também, que vieram aqui para me prestigiar e prestigiar essa igreja, Muito obrigado. Irmãos, nós estamos neste semestre trabalhando o livro de Levítico, e nós sempre temas relevantes nos domingos, e eu confesso para os irmãos que esse foi um dos temas mais difíceis que eu pude preparar aqui hoje para os irmãos. Não só pela dificuldade do tema em si, mas porque nós não praticamos os rituais que o Antigo Testamento praticava. Mas eles são relevantes para nós, e em quê? Então essa nossa grande dificuldade hoje. Qualquer pessoa que olha para a Bíblia, mesmo um recém-convertido, um iniciante, vai observar a divisão clássica entre Antigo e Novo Testamento. Antes de Cristo, após Cristo. E mesmo o Antigo e Novo Testamento possui subdivisões. E a primeira subdivisão do Antigo Testamento é o chamado Pentateuco, ou livros da lei, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós temos uma abrangência enorme de tempo que é contado nesses 5 primeiros livros, que começa ali com a criação, o desenvolvimento das chamados povos primitivos, da cultura, até a Torre de Babel no capítulo 11 de Gênesis. No capítulo 12 em diante, nós temos a história se concentra nos patriarcas, então que vai de Abraão até José, e o desenvolvimento de Israel enquanto nação, a entrada no Egito, sob liderança de José para fugir da fome, e depois saem do Egito, sob liderança de Moisés, e a peregrinação no deserto durante 40 anos, ali no deserto é entregue a lei de Deus para o povo, e o Pentateuco termina, o livro de Deuteronômio termina, com o povo às vias de entrar na terra prometida, quando Deus recolhe Moisés e entrega a liderança para Josué. Então aqui está o Pentateuco em 1 minuto para os irmãos, E o livro de Levítico é então o terceiro livro do Pentateuco. Ele tem esse nome relativo aos levitas, são os filhos de Levi, descendentes de Levi, são auxiliares dos sacerdotes. Mas esse livro ele é da versão grega do texto hebraico, a chamada Septuaginta. É um nome difícil, não se preocupem em decorar não, que não é tão relevante, mas Septuaginta. O título do livro ele é um tanto impreciso, porque quando eu falo levitas, levítico, descendente de Levi, parece que o livro é só para os levitas, lá do antigo Israel, mas não. Boa parte do livro ele é destinado às pessoas comuns. Ele fala sobre adoração, fala sobre questões econômicas, vida social, fala sobre moralidade, sobre vida familiar. Então o livro de Levítico é um livro para todos, para o sacerdote, para o levita, para o cidadão comum de Israel, ele é para todos. Tanto é que uma grande aclamação do livro de Levítico é em relação à santidade. Eu encontro em Levítico 87 referências à vida em santidade, a ser santo. Eu uso a expressão que todo mundo conhece aqui, a expressão sejam santos porque eu sou santo, ou algumas variações, e ela aparece pelo menos 4 vezes em Levíticos, capítulos 11, 19, 20 e 26, além das 87 referências à santidade. Então não preciso nem argumentar mais com os irmãos. Levítico é um livro para todos e é um livro para nós. Ah, mas se é um livro para o Antigo Testamento, que eu tenho que estudá-lo hoje? Olha, quando eu olho para a lei, nós dividimos hoje em 3 tipos de leis: leis civis,
para Israel enquanto nação, lei cerimonial e a lei moral. A lei cerimonial foi encerrada em Jesus. Jesus se entregou por nós, ele foi entregue em sacrifício, toda a lei cerimonial foi encerrada. No entanto, a lei cerimonial possui princípios, a qual nós podemos aprender com estes princípios, apesar de não praticarmos mais os rituais. Quando hoje na igreja nós rejeitamos toda a judaização da igreja, ou seja, tentar trazer elementos do antigo judaísmo para a igreja hoje, entrar com a Arca da Aliança, usar mezuzá, quipá, não fazemos nada disso. São hábitos para o antigo Israel que foram encerrados com Jesus. Mas os princípios por trás dessas leis, nós praticamos hoje. E a lei moral, do mesmo jeito que ela valia para o antigo Israel, vale para nós hoje. Vida em santidade, comunhão com Deus, adorar o único Deus. E essa lei moral, em nada houve alteração, somente a lei cerimonial. E o que é lei civil, vale para Israel enquanto nação, não vale para brasileiros do século 21, que vivem aí na pós-modernidade. Tá? Irmãos, o capítulo 1 de Levítico, ele fala sobre os holocaustos, sobre a oferta de sacrifício que deveria ser trazida. Tem leis sobre os animais que deveriam ser sacrificados. O capítulo 2 fala da oferta de cereais, ou oferta de manjares, que são ofertas em gratidão a Deus. Nós estamos estudando ao longo dos domingos. O capítulo 3 fala das ofertas pacíficas, ou ofertas de comunhão, que são ofertas que eu apresento para fortalecer ou renovar o relacionamento com Deus. Olha aqui, o capítulo 4 fala como devem ser as ofertas pelo pecado. São pecados que de modo geral ofendem ao próximo e são pecados involuntários. Difícil para a gente hoje determinar isso, mas são os pecados involuntários. Capítulos 5 e 6 trata da oferta pela culpa. São pecados voluntários que eu pequei intencionalmente contra o meu irmão e pecados contra Deus. Esses pecados contra o irmão, eles devem ser restituídos e acrescentado uma parte, acrescentado um juro, né, uma multa. Essas ofertas, capítulos 5 e 6, sempre de ovelha ou carneiro, que deviam ser apresentados sendo o animal macho e de até 1 ano. Estão lembrados da Páscoa? Cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. É aqui uma pequena referência a ele. Mas nos versículos 8 até o 13 do capítulo 6, e aqui entra o nosso tema de hoje, eu tenho instruções sobre a oferta queimada, sobre o altar onde vou apresentar essa oferta. E aqui entramos no tema de hoje. Do capítulo, versículo 8 em diante, então, ele começa a dizer que a oferta, tinham que ser 2 ofertas por dia, 2 carneiros ou 2 ovelhas, um ao nascer do sol e o outro ao pôr do sol. Eu tenho instruções aqui sobre a roupa do sacerdote, que tinha que usar de linho branco, não podia estar sujo dentro do local do sacrifício. E também o cuidado com o fogo, que deveria permanecer aceso o tempo todo. O sacerdote tinha a responsabilidade de manter o fogo aceso e manter o altar em boas condições. Quando eu começo a queimar demais lenha, sobra muita cinza. E tinha todo um cuidado para limpar essa cinza e manter o altar em boas condições. Não era simplesmente manter o fogo aceso. Então o sacerdote tinha essa responsabilidade, inclusive no turno da noite, em manter esse fogo sempre aceso. E aí eu tenho, pelo menos 3 vezes, aparece no capítulo 6 de Levítico. Os irmãos podem abrir a Bíblia comigo? Levítico capítulo 6, e nos versículos 9, 12 e 13, eu tenho a ordem para que o fogo permaneça aceso. Eu vou ler o versículo 12 e 13 novamente. Levítico 6, 12 e 13. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acenderá a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso sobre o altar, não deve ser apagado. E aqui eu tenho das 3 ocorrências, capítulo 6, 2 estão aqui. O fogo não pode apagar em cima desse altar. E algo que muitas vezes nós lendo a Bíblia nós passamos despercebidos, é que quando esse fogo é aceso a primeira vez, é Deus quem acende o fogo. Sacerdote nenhum acende.
Avança comigo para o capítulo 9, o versículo 24, e nós vamos encontrar ali, durante a ordenação de Arão como sacerdote, esse fogo vai se acender sobrenaturalmente. Levítico 9, 23. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Só da leitura desses versículos eu posso reconhecer a importância desse fogo aceso. Não fui eu quem acendeu, não foi Moisés, não foi Arão, o próprio Deus acendeu esse fogo. Foi aceso do nada, né? Do nada que criou tudo. Alguém reconhece essa expressão? E Deus criou, né? E Deus acendeu o fogo sobre o altar. A tradição judaica nos diz que esse fogo permaneceu aceso até o cativeiro babilônico. Até quando o povo foi levado escravo para o cativeiro, esse fogo que permaneceu aceso. E uma tradição de menos relevância, até de credibilidade, fala que esse fogo ficou aceso até aos dias de Malaquias. Mas nós não temos muitas referências quanto a isso. Mas aceso até o cativeiro, muitos autores reconhecem isso. E apesar do fogo ter sido aceso por Deus, é papel do sacerdote manter o fogo aceso. Então ele deveria cuidar do altar, já falei com os irmãos aqui, para tirar as cinzas, tinha um cuidado para que a roupa não se sujasse. Na hora de sair da tenda da congregação para levar a cinza para fora, deveria mudar de roupa, usar roupas comuns, e somente perto do altar usar a roupa sacerdotal. Em outros domingos vamos falar sobre isso. E também o cuidado para que não faltasse madeira, para que o fogo não apagasse. Olha que apesar de Deus ter dado a ordem e acendido o fogo, era função do sacerdote que esse fogo continuasse sempre aceso. E o nosso tema de hoje nos convida a pensar sobre esse fogo que não deve apagar sobre o altar. E aqui eu já tenho um grande desafio, entender o porquê desse fogo permanecer aceso, porque a Bíblia não diz claramente o porquê. Então eu preciso analisar o texto bíblico e chegar a uma conclusão. Então, de qualquer forma, qualquer análise que eu fizer aqui, ela tem que ser muito cautelosa. Os irmãos me conhecem há um bom tempo e sabem que eu não faço afirmações fora da Bíblia, e eu não tento responder perguntas a qual a Bíblia não responde. Se a Bíblia se cala, eu me calo junto com ela. Mas tem como fazer alguma análise aqui, a partir daí, podemos determinar o motivo. Nós sabemos, e a Bíblia está cheia de afirmações assim, de que o fogo ele é um sinal da presença de Deus. Os irmãos podem se lembrar de quando Israel estava no deserto e uma nuvem acompanhava o acampamento durante o dia e à noite uma coluna de fogo. Quando a nuvem andava, o povo andava, se a nuvem parasse, o povo parasse. E o fogo guardava o acampamento durante a noite. Então, o fogo aceso durante a caminhada no deserto era uma prova clara da presença de Deus no meio de Israel. O Êxodo capítulo 13, os irmãos podem confirmar isso. Êxodo capítulo 13. E o fogo também é um sinal de purificação e de juízo de Deus, tanto para consumir pecado, quanto para consumir pecadores. Referência a isso, Levítico capítulo 10. Nós lemos o finalzinho do capítulo 9 agora, no capítulo 10, vai falar sobre a presença de Deus enquanto fogo para punir pecadores e para queimar os pecados. É no Novo Testamento, quando fala que Deus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós interpretamos dessa forma aqui, Deus vai limpar o pecado no derramamento com o Espírito Santo. Então, algumas pessoas falam que fogo é punição, mas a Bíblia usa uma conjunção, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E não com o Espírito Santo ou com fogo, é as duas coisas. Então nós temos a tranquilidade que esse fogo vai nos purificar do pecado quando recebemos o Espírito Santo.
De qualquer forma, o fogo sempre aceso, no altar, no lugar onde eu peço perdão pelos pecados, no lugar onde eu vou no Antigo Testamento para buscar a presença de Deus e para pedir perdão pelos meus pecados. Comentei com os irmãos aqui, foi muito breve, mas os irmãos acompanharam os últimos domingos, na oferta em agradecimento a Deus, da oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, pecados contra o irmão, pecados contra Deus, e eu faço tudo isso no altar de Deus. Então o fogo sempre aceso no altar vai me lembrar de que a presença de Deus, ela está o tempo todo conosco. E não só no momento em que eu vou até o altar de Deus para pedir perdão por um pecado, ou para renovar ou fortalecer a minha aliança com Ele. O fogo está sempre aceso. O fogo está aceso sobre o altar. Eu tenho minha vida comum, tenho que cuidar do meu gado. Vamos pensar no homem israelita aqui. Tem que cuidar do gado, da plantação. Se fosse hoje, levar o filho na escola, buscar, cuidar dos negócios, não é assim? Quando chove, você vê a goteira, passa a chuva, sobe no telhado e conserta a goteira. Mesma coisa, vida comum. Mas o altar de Deus está sempre aceso. Um sinal de que a presença de Deus está sempre conosco. Podemos ver isso claramente. No entanto, eu vou até o altar de Deus para pedir perdão pelos meus pecados. No Antigo Testamento, oferecer um sacrifício a Deus pelo meu pecado. O que nós não fazemos hoje, já que Jesus já morreu na cruz por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É por isso que eu não sacrifico mais animal algum, porque Jesus já se fez sacrifício por nós. No entanto, eu preciso lembrar de que eu preciso fazer contínua expiação pelo meu pecado, de que o altar de Deus, sempre aceso, sempre pronto a receber o meu pedido de perdão. E essa pode ser uma lição clara da necessidade, do porquê o altar sempre aceso, para expiação pelo pecado. Eu acredito que eu não preciso convencer ninguém aqui de que nós somos pecadores, e de que nós pecamos, e de que a nossa humanidade está corrompida pelo pecado. Nós fomos salvos pelo sangue de Cristo na cruz, mas ainda estamos na condição de pecadores, o que nos torna necessitados de continuamente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Reconhecer que nós somos pecadores, sem Cristo nós não somos nada, e nós precisamos da mão dele o tempo todo conosco. Como aquela criança que ainda não sabe andar e tem que o tempo todo segurar na mão para ela conseguir ficar de pé, somos nós necessitados da presença de Deus, a mesma coisa. E o altar sempre aceso me dá essa lição, de que eu preciso fazer contínua expiação, contínuo pedido de perdão pelos meus pecados, por pecados que eu cometo intencionalmente, por pecados que eu cometo sem perceber, de repente eu pequei de novo. Eu vejo os irmãos tristes assim, mas é verdade, a gente abaixa a cabeça, né? Somos muito pecadores para isso. O altar sempre aceso também pode me ensinar de que, pela minha necessidade de consagração a Deus, de contínua consagração a Deus, não apenas no culto, mas o tempo todo. Havia um horário para se buscar a presença de Deus. No Antigo Testamento, aquela hora em que eu vou até o altar de Deus para buscar. No entanto, o fogo lá sempre aceso devia lembrar a cada israelita de que a consagração da minha vida não é no momento do culto, ela é o tempo todo, ela é o dia todo. Hoje nós não temos uma divisão entre o que é sagrado e entre o que é profano. Porque a vida do crente, ela deve ser santa o tempo todo. Nós criticamos muito, eu evito criticar outras religiões aqui, mas é muito claro para todos. Os dias do carnaval, e passamos por carnaval há alguns dias. Carnaval é do espanhol carnavale, festa da carne. E as pessoas praticam o carnaval. E aí eu não preciso dar nenhum exemplo de bloco de carnaval aqui, em que todo tipo de ação vergonhosa o ano inteiro, no carnaval se pratica. No Brasil, o turismo sexual é muito forte durante o carnaval, é pior ainda. Nós sabemos de um jovem que desceu no aeroporto de Congonhas e tirou a roupa, achando que o Brasil era
Vocês acham isso no YouTube fácil, né? Ele tirou a roupa no aeroporto, achou que pronto, aqui é para isso mesmo. Olha como é que é a nossa imagem fora do país, e o carnaval piora essa imagem. Agora, o que acontece na quarta-feira? Quarta-feira de cinzas. Os irmãos estão lembrados o que aconteceu com Davi, quando ele soube da morte do filho dele, com Batseba? Rasgou a roupa e jogou cinza sobre a cabeça. Quando Jacó achou que José tinha morrido, jogou cinza sobre a cabeça. Jogar cinza na cabeça no Antigo Testamento era um sinal de arrependimento. Era um modo de demonstrar por fora o que eu sentia por dentro, arrependimento. Então eu passo cinza sobre a cabeça, jogo sobre a cabeça, jogo a terra, o que tiver. Rasga as roupas, uma forma de demonstrar isso. Ou seja, eu passo o carnaval na festa da carne, na quarta-feira, eu jogo cinza sobre a cabeça, eu estou arrependido. E aí começa a quaresma. E aí eu vivo 40 dias de santidade, sem comer carne, porque eu vou celebrar o corpo de Cristo ao final, na celebração do Corpus Christi, né, do corpo de Cristo. Irmãos, qual o valor de um arrependimento premeditado? Eu vou pecar esses 3 dias aqui, porque no 4º dia eu vou pedir perdão. Já que eu tenho que passar 40 dias santo, eu vou aproveitar os 3 dias do carnaval e vou aproveitar. Vamos entrar nesse negócio aqui, porque pensando bem, eu vou passar 40 dias santo. Parece que quem vai começar a dieta na segunda e no domingo, né, coloca o pé na jaca. Qual o valor disso? Então o altar aceso vai me lembrar uma coisa: eu não posso ter uma vida mundana no mundo e uma vida santa dentro da igreja. Eu preciso ter uma vida santa, e sendo o momento do culto apenas a hora em que eu me reúno para adorar a Deus com os irmãos. Mas que a minha vida seja santa o tempo todo. Que eu seja um crente onde quer que eu esteja. Aqui um momento solene de adoração a Deus, mas a minha vida um altar de adoração a Deus. O antigo Israel não entendeu isso e queria buscar a santidade somente no momento do culto. E aqui eu estou para entender que não é assim, que na verdade eu preciso buscar a Deus o tempo todo. Quero lembrar os irmãos que a lei cerimonial foi encerrada em Jesus. Mas eu não posso jogar fora os princípios que existem por trás desta lei cerimonial. E aqui é o que nós vamos refletir agora. Em Jesus, todos os sacrifícios foram feitos. Quer dizer que eu não trago mais animal, seja cordeiro, seja pomba, seja pássaro. Não trago mais minha oferta de cereais para a igreja. Apesar que eu preciso ofertar aqui, dizimar, para manter o templo em bom funcionamento, mas como gratidão a Deus, em amor a Deus, nunca com peso de lei, nunca pensando que Deus vai me punir por causa disso, mas pelo contrário, Deus já me abençoa e eu tenho prazer em fazer isso. Se você tem prazer em ofertar, em dizimar, faça. É assim que funciona hoje. Mas esses princípios vão me lembrar de uma coisa. E alguém vai me perguntar assim: mas por que eu devo seguir os princípios do Antigo Testamento? Simples, porque é o mesmo Deus. Porque é o mesmo Deus que gostava de uma adoração séria, reverente, é o mesmo Deus que hoje quer uma adoração séria e reverente, genuína, uma conversão do fundo do coração. É isso que Deus quer. Queria no Antigo Testamento e quer hoje. Eu não posso pensar em um Deus que no Antigo Testamento exigia um tipo de culto e hoje exige outro tipo de culto. Mas eu preciso entender que Deus é o mesmo, como Hebreus nos diz, ontem, hoje e eternamente. A única coisa que mudou é que eu não trago mais animais para o culto para ser sacrificados, porque eu creio no Supremo, no único sacrifício de Cristo necessário para a salvação. É justamente disso que eu preciso. Quando eu olho para o livro de Levítico, eu vejo uma grande preocupação, num cuidado com o culto, em detalhes, como é que deveria ser entregue a oferta, a avaliação dessa oferta e a confissão dos pecados. Alguns domingos o bispo Oide estava aqui, ele falou sobre pecados da igreja, pecado da congregação, pecados do sacerdote. Ninguém está acima da lei. Os irmãos conhecem essa expressão, né? Ninguém está acima da lei, ninguém está acima da palavra de Deus.
qualquer pessoa que peca, o seu único caminho é pedir perdão a Deus pelos seus pecados. É buscar a Deus pelo pecado. Se no Antigo Testamento o culto não podia ser feito de qualquer maneira, eu não poderia apresentar qualquer tipo de oferta a Deus, eu não podia cultuar a Deus de qualquer forma, eu não podia preparar o local da adoração de qualquer forma. Hoje, do mesmo jeito, não posso usar qualquer roupa, não posso vir de qualquer jeito, não posso preparar o local do culto de qualquer jeito, porque afinal de contas é o lugar onde eu paro para adorar a Deus, para buscar a Deus, pedir perdão pelos meus pecados, para aprender com o Senhor. E descontadas as proporções do que era viver sobre a lei no Antigo Testamento e hoje sobre a graça, os princípios do cuidado com o culto, do cuidado comigo e o arrependimento diante de Deus permanecem exatamente os mesmos. No Antigo Testamento, o homem e a mulher que se apresentava com o seu animal para ser sacrificado deveria, acima de tudo, reconhecer os seus pecados. E um grande erro, inclusive criticado por Jesus muitas vezes, é que as pessoas procuravam o altar de sacrifício, porque ali, como se o ato em si perdoasse os pecados. E o antigo Israel não entendeu isso, e passou a entregar a oferta para que o ritual em si perdoasse pecados. Só que a Bíblia ensina que o que perdoa pecados é um coração arrependido. Aliás, o que perdoa pecados é Deus, mas Deus perdoa pecados de quem está com o coração arrependido, de quem busca a Deus genuinamente, e não o ato em si. Não adiantava nada eu trazer o animal e entregar para o sacerdote, mas o meu coração não está arrependido pelo meu pecado. Se eu confesso o pecado, mas eu guardo um pecado não confessado aqui, porque confessar esse pega mal. E aí Deus não recebia essa oferta. Certamente não é diferente hoje. Quando eu me apresento a Deus e quero perdão pelos meus pecados, eu preciso confessar o meu pecado. E não adianta eu pensar que a minha ação no culto em si, que a minha presença no culto por si só, vai perdoar pecados. Já que eu comecei a comparar com os rituais católicos romanos, eu tenho mais um exemplo. Talvez os irmãos que se converteram do catolicismo romano devem se lembrar que durante a missa, o padre ou um diácono, ele anda no corredor da igreja segurando alguma das imagens, ou uma relíquia. Na teologia católica, você olhar para uma relíquia dessas perdoa pecados. E é por isso que ele anda na igreja com ela, para que todos tenham a oportunidade de olhar para a imagem. E isso está no credo católico. Não me olhem magoados, não. Acontece que hoje, olhar para esse local aqui, chamamos de altar, mas é uma convenção, mas olhar aqui para cima, para o altar, olhar para a igreja, pegar a sua Bíblia, ler um versículo qualquer, por si só, não perdoa pecados. O que perdoa pecados é confissão de um coração que está realmente arrependido, de uma conversão genuína, de quando eu venho à igreja, meu coração está quebrantado diante de Deus. É disso que Deus gosta. Nesse assunto, gosto muito do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 12, o profeta vai dizer assim: rasguem o seu coração e não as suas roupas, diz o Senhor. Convertam-se a mim, no versículo 13, com jejum, com pranto e com choro. Eu tenho um sacerdote do Antigo Testamento dizendo: não adianta trazer oferta de sacrifício, não adianta rasgar a roupa, não adianta jogar a cinza sobre a cabeça, se o seu coração não está arrependido. Se no Antigo Testamento, durante a vigência da lei de Levítico que estamos estudando, um sacerdote disse que não adiantava fazer sacrifício, e hoje, após Cristo, muito mais, né? E tem gente pensando que o fato de vir ao culto, de frequentar a igreja, de sentar no mesmo lugar, de levantar a mão quando pede para levantar a mão, de pegar a mão do irmão quando pede para a mão do irmão, vai fazer alguma coisa por você. Não vai. Desculpa, não vai. O que vai fazer é quando você se arrepender dos seus pecados, quando você reconhecer que somente Cristo é a solução para a sua vida, aí sim você vai entender. O fogo sempre aceso sobre o altar me lembra que Deus está sempre pronto a ouvir a nossa oração. Sempre.
Não se esqueça disso. O fogo está aceso. Usa isso como uma demonstração, uma figura sobre o Antigo Testamento. O fogo está aceso o tempo todo. Isso quer dizer, como no Antigo Testamento, se ele pudesse entrar, porque só o sacerdote podia entrar no lugar onde estava o altar, né, só no santo lugar. Mas se ele pudesse entrar, o fogo estava aceso. Era só apresentar a oferta. Esse lugar não existe mais. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Ou seja, qualquer um tem acesso ao altar de Deus. Nós cremos nisso hoje, o sacerdócio universal dos crentes, né? Todo crente tem acesso direto a Deus. Qualquer um podia, a qualquer momento, apresentar uma oferta a Deus, ou seja, pedir perdão pelo meu pecado. Só que no Antigo Testamento, só o sacerdote podia fazer isso. Hoje, no Novo Testamento, todos nós temos acesso direto a Deus. Ninguém é maior nem é menor. Esses cargos de obreiro que temos aqui na igreja, eles são, se são em hierarquia, são natural para a organização da igreja em si, enquanto instituição. Mas em relação a Deus, ninguém é maior do que ninguém. Né? Em relação a Deus, todos nós somos igualmente pecadores e necessitamos da graça de Deus. Não é? Porque não há escravo nem livre, judeu nem gentil, pois todos somos um. Né? Todos somos um em Cristo. É isso que Paulo nos fala em Romanos, nós somos todos iguais em Cristo. Então Deus está sempre pronto para ouvir a nossa oração. Você pode fazer isso a qualquer hora. Pode fazer agora, na sua casa, pode ser de dia, pode fazer na madrugada. Tem gente que acha que se orar de madrugada Deus ouve mais. Não ouve. Pode levantar de madrugada para orar sim, mas não é que de madrugada tem um peso maior. Deus está sempre pronto a ouvir e a qualquer momento. Eu tenho muito respeito aos irmãos que oram na madrugada. Continuem orando, não parem de orar. Lembre de mim na hora da oração. No entanto, a oração ao meio-dia ou à meia-noite, Deus está sempre pronto a ouvir. Igualmente, 8 da manhã ou 8 da noite, Deus está com você. Não existe um só momento em que Deus não está te fazendo companhia. No antigo Israel, no Antigo Testamento, eu tinha que ir até o altar de Deus para oferecer a minha oferta e pedir a Deus perdão pelo meu pecado. O altar de Deus hoje é o seu coração, é a sua vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Os irmãos podem abrir a Bíblia comigo? Eu vou esperar. Se você tem uma caneta aí, grava esse versículo. Como eu disse para os irmãos, nós chamamos de altar esse lugar onde eu estou, mas é uma convenção, que o altar de Deus não é aqui. O altar de Deus é a sua vida. 1 Coríntios capítulo 6, lá no Novo Testamento, e o versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Em outro texto, mesmo o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não mora em templos feitos por mãos de homens. Esse lugar aqui, eu amo essa igreja. Eu corria nos corredores aqui fugindo dos diáconos, e hoje é meu filho que faz isso. Graças a Deus por esse lugar aqui. Mas ele não é por si só a casa de Deus. Ele é o lugar onde eu me reúno para adorar a Deus. O altar de Deus é a minha vida e a sua. Quando você estiver trabalhando, dirigindo, na festa de família, você deve se lembrar que a sua vida é o altar de Deus. Aqui chamamos de casa de Deus porque todo mundo reúne aqui, então se torna a casa de Deus, porque os crentes estão reunidos aqui. Mas o templo em si, irmãos, isso aqui sem nós, é só cimento, ferro, tinta, que é o altar de Deus nos nossos corações. A nossa vida é o altar de Deus. Onde é que eu preciso ir para pedir o perdão de Deus? No meu próprio coração. Qualquer momento em que você orar, que você buscar a presença de Deus, Deus vai falar com você. É claro que a igreja tem a sua importância. Quantas vezes eu estou fraco, preciso de um apoio, de um aconselhamento, e aqui na igreja estão os pastores que podem nos ajudar. Quando eu digo que
que o altar de Deus é o meu coração, eu não desprezo a importância da igreja local, porque aqui eu preciso de força, de um aconselhamento, de um estudo, de alguém que me explique um trecho da Bíblia que eu não entendi sozinho, né? Eu dou força para o irmão me dá força. Então a igreja tem sua importância, mas a igreja por si só não é o altar de Deus. O altar de Deus é a sua vida, não se esqueça disso, queridos. O fogo sempre aceso vai me lembrar que Deus está sempre disposto a ouvir a oração, e o altar de Deus é o meu coração, é a minha vida, onde eu me reúno para ouvir a voz de Deus enquanto igreja, mas a presença de Deus, ela já está comigo. Lembre-se disso. Vamos lembrar de uma coisa? Quem acendeu o fogo, lá no Antigo Testamento, Levítico 9:24, foi o próprio Deus. E era responsabilidade do sacerdote manter esse fogo aceso. Essa igreja hoje está cheia. O pastor Isaías Negrão falou, e eu preciso concordar com ele, aprender com o mestre. Isso é avivamento. Deus avivou o meu e o seu coração para reunir aqui e adorá-lo. Mas quem deve manter esse fogo aceso sou eu e você. Lá no Antigo Testamento, quem acendeu o fogo foi Deus, quem mantinha aceso era o sacerdote. Deus acende a chama da presença dele no meu e no seu coração, e cabe a nós manter essa chama acesa, buscando a presença de Deus, lendo a Bíblia, frequentando os cultos, falando sobre Deus e acerca de Deus, porque assim nós vamos manter essa chama acesa em nossos corações. Nós não temos condições de criar avivamento. Quem dá o avivamento é Deus. Quem acendeu o fogo no altar, lá em Levítico capítulo 9, foi Deus. Se você tem vontade de buscar a Deus, tem prazer em ouvir a palavra de Deus, foi o próprio Deus quem acendeu essa chama no seu coração. Mas cabe a você e a mim manter acesa essa chama. É nossa responsabilidade humana manter os nossos corações na presença de Deus, olhando para o alvo que é Cristo, sem desanimar, sem olhar para trás, sem abaixar a cabeça. Mas ainda assim, nós precisamos clamar a Deus e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós e que nos ajude a manter essa chama acesa. É muito difícil, confesso isso para os irmãos, no mundo como nós vivemos, com 1000 distrações, com uma cultura que rejeita a Deus, com um desenvolvimento acadêmico que se esforça para tentar provar que é inútil crer em Deus. E nós temos dificuldade nesse mundo. Temos dificuldade em sermos profissionais e honestos. Os irmãos que estão aqui, que trabalham com área comercial, sabem o que eu estou dizendo. É muito difícil vender honestamente. Mas é o nosso desafio enquanto cristãos, de nos mantermos fiéis a Deus o tempo todo. Mas é possível. E quem pode fazer isso por nós? É o próprio Deus. Para que nós possamos orar aqui essa manhã e todos os dias, para que Deus nos dê forças, nos ensine a manter essa chama acesa, para que Ele nos ensine a manter essa chama do avivamento queimando nos nossos corações, ardendo em nós, para que ela não se apague, para que o altar de Deus, que hoje é o meu corpo, que hoje é a minha vida, permaneça aceso, limpo, puro, do modo como Deus quer. Deus não quer um altar destruído, Deus não quer um altar sujo, e Deus não quer um altar com a chama apagada. E Ele vai acender essa chama em nossos corações. E nós vamos nos cuidar para que essa chama permaneça acesa. Para que a minha vida e a sua seja um local de adoração a Deus. Seja o lugar onde Deus tem prazer em habitar. O Espírito Santo que habita em nós. Que haja prazer da parte de Deus. Para que o Espírito Santo permaneça em nós com prazer da parte dele. Os irmãos podem orar comigo, pedindo a Deus que traga esse avivamento sobre nós. Vamos orar de pé. Vamos pedir a Deus que acenda essa chama nos nossos corações. Vamos pedir a Deus que nos ensine a ter um coração arrependido, que busca a presença dEle. Um coração que é digno do Espírito Santo que habita em nós.
Meu Deus, tem misericórdia de nós, de cada pessoa que está aqui comigo. Meu Deus, nós não podemos nada sem o Senhor. Não podemos alcançar a sua presença sozinhos. Peça ao Senhor que toque nos nossos corações, toque nas nossas vidas, que nos faça sentir o calor da sua presença, dessa chama que arde nos nossos corações. Oh, meu Deus, nós somos indignos da sua presença, mas eu te peço que perdoe os nossos pecados, que conserte as nossas vidas, nos coloque no centro da sua vontade e nos faça do modo que agrada ao Senhor. Meu Deus, nós não pertencemos a nós mesmos, como nós lemos na sua palavra, nós pertencemos ao Senhor, que é dono das nossas vidas, que nos comprou lá na cruz, nos livrou dos nossos pecados, e hoje nós somos salvos em nome de Jesus, somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Meu Deus, muda cada coração que está aqui, cada vida, cada família, para que possamos ser dignos da sua presença, para adorar ao Senhor genuinamente, buscar a sua presença e agradarmos ao Senhor com a nossa vida. Tenha misericórdia de nós essa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Ricardo. Maravilha.